Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Louvado seja Deus. Pode tomar seu assento, aqueles que levantaram. Se tem um livro que eu gosto, é o livro de Efésios. Eu gosto muito do livro de Efésios. Leio, releio. Na verdade, as duas cartas de Paulo, Romanos e Efésios, particularmente, são as minhas preferidas. Porque Paulo ele faz uma construção teológica muito bem feita. Tinha um pastor, ele faleceu há muito tempo já. Mas se você puder procurar sobre ele, escutar as pregações dele e ler os livros dele, vai ser muito bom para a sua edificação. Pastor Martin Lloyd-Jones. Ele foi pastor na Inglaterra. Em uma determinada igreja, ele foi pastor durante, se eu não me engano, 25 anos. E os 25 anos que ele foi pastor na igreja, ele só pregou 3 livros, versículo por versículo: Atos, Romanos e Efésios. Durou 25 anos o seu pastoreio, e ele pregou versículo por versículo esses 3 livros, e foi só o que ele pregou na igreja, e aí deu certo. E parte do avivamento que a Inglaterra viveu no seu tempo, parte do pastoreio do pastor Martin Lloyd-Jones. É um pastor muito bom, que você possa ler e entender aquilo que Deus falou através da vida dele, e ser tocado pelo Espírito através dele também. Mas a carta de Paulo aos Efésios, nos primeiros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo ele faz uma fundamentação teológica acerca da fundação do mundo, sobre o perdão, sobre os pecados, sobre a riqueza da sua graça. A nossa mente, quando a gente lê Efésios capítulo 1, 2 e 3, ela é expandida de maneira brilhante. Mas agora em Efésios capítulo 4, ele vai trabalhar um novo conceito e uma nova divisão. E ele começa basicamente assim: rogo-vos, eu suplico, eu peço, pois, ou portanto, eu, o prisioneiro do Senhor, que vocês andem de modo digno, da vocação com que fossem chamados. Veja, Paulo aqui, ele não é um grande empresário multibilionário sentado na sua cadeira mais confortável no alto de um prédio escrevendo para mim e para você. Paulo, ele não está tirando férias na linha verde ou no Caribe com água de coco e rede nesse exato momento que ele está escrevendo. Paulo, ele é prisioneiro. Paulo está preso. E se nós formos comparar um pouco, as prisões de hoje são bem melhores do que a prisão que Paulo estava preso. Muito melhor. Paulo está numa situação extremamente desagradável. Portanto, a autoridade de Paulo, ela não vem nesse exato momento do seu conforto, mas ele vem das suas cicatrizes. Ele nos diz que a vida cristã não é apenas sabermos da doutrina bíblica. Paulo está dizendo aqui que a vida cristã não é somente sabermos dos segredos teológicos, mas que vocês andeis, ou seja, prática, vida cristã,
a aplicação daquilo que eu tenho como conhecimento prévio. Eu preciso fazer, cumprir, tomar como ação aquilo que eu sei biblicamente. O que Paulo está dizendo é que não basta sabermos tanto biblicamente e não aplicarmos e andarmos sem nós sabemos. É por isso que eu estou dizendo que eu rodo e caio normalmente no mesmo assunto. Porque eu não sei o dia do amanhã, não sei se eu vou estar aqui em Feira de Santana, não sei se eu vou estar aqui vivo nessa terra, não sei se eu vou, pode ser que eu esteja aqui, mas fato é que a minha parcela de contribuição, eu penso que a mesma preocupação que eu tenho pela minha vida cristã, eu devo pelo menos contribuir com que você tenha a mesma preocupação com a tua vida cristã. Eu não consigo fazer por você, mas eu pelo menos consigo falar para você, e se você quiser colocar em prática, aí é entre você e Deus. Mas o apóstolo aqui, ele então nos apresenta um grande desafio da coerência cristã, ou seja, entendermos profundamente o que significa andar de forma digna, do grego axios, que significa andar de maneira exemplar sobre aquilo que nós tenhamos, o que nós temos. Aí fica a pergunta: o que significa andar de modo digno? O que significa andar de modo digno com a vocação que nós somos chamados por Jesus na cruz do Calvário? É sobre isso que eu quero falar com você. E basicamente eu quero que você imagine agora, nesse início, uma balança. Aquela balança de dois lados, aquela balança antiga que você coloca de um lado um peso e o outro desequilibra. A vida cristã tem sobre nós a responsabilidade de isso estar equilibrado. Portanto, o princípio da balança traz como original a ideia de peso e equilíbrio. Portanto, o que Paulo está dizendo é que no prato da esquerda, em outras palavras que possamos imaginar, pense comigo, no prato da esquerda está toda a doutrina bíblica, a redenção, a doutrina do perdão, a doutrina da glória eterna, a doutrina da filiação em Cristo Jesus, a doutrina da adoção, a doutrina da salvação. Tudo aquilo que nós podemos aprender biblicamente está nessa balança. Tudo que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, doutrinariamente está nessa balança. E do outro lado está aquilo que você pratica, está aquilo que você faz segundo aquilo que você aprende. Portanto, do lado da esquerda, com toda a doutrina, é infinitamente pesado. Mas pela graça de Deus, a nossa prática, de alguma maneira, se equilibra com tudo aquilo que está na outra balança. E quando isso está desequilibrado, é quando nós sabemos demais, mas não aplicamos nada. Estamos vivendo em uma geração tão desequilibrada, ou com uma balança tão desequilibrada, porque o grande perigo é que nós estamos vivendo uma geração em que nós temos uma cabeça obesa, mas nós estamos tendo mãos ou corpos raquíticos. Nós lemos demais, nós procuramos demais, pelo menos eu creio que sim. Nós buscamos demais o conhecimento técnico. Nós vamos ou viemos para a igreja para aprender, mas na segunda-feira, no dia seguinte, a prática é vazia de tudo aquilo que nós aprendemos. De certa maneira, o que Paulo está dizendo é que isso não faz sentido nenhum. A vida está desequilibrada, a balança está desequilibrada. E o que Paulo está dizendo de andar de forma digna é justamente em que a sua profundidade teológica é tão profunda, mas que a sua prática também seja tão quanto. É por isso que eu me preocupo, agora em particular com a nossa igreja, porque de vez em quando eu me flagro vendo coisas que a gente prega todo dia, e na primeira oportunidade a gente esquece, inclusive eu. E eu fico me perguntando para onde é que a gente está indo.
Agora eu estou falando com uma igreja local, tá bom? Cristianismo Sem Fronteiras. A gente tem a oportunidade de ser cristão e nós esquecemos. Nós temos a oportunidade de colocar equilíbrio na balança, mas parece que nós fazemos questão de desequilibrá-la, de colocar menos para ficar totalmente descompassado o nosso andar segundo aquilo que nós estudamos. E aí o mundo olha para nós e vê justamente uma contradição, porque nós pregamos um Deus, ou o Deus de um peso infinito, majestoso, glamuroso, mas vivemos uma vida de integridade muito leve e superficial. Nós pregamos que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus te adotou, que Deus é pai, que Deus te ama e que nós somos um corpo, mas o corpo vive diferente daquilo que a boca está dizendo. Deus te ama, mas eu como corpo nem tanto. Deus te perdoa, mas eu como corpo nem tanto. Deus derramou da sua graça através do seu filho e nós somos uma família, mas é tu lá e eu cá. Deus derramou misericórdia, te tirou do lamaçal do pecado, mas se tu errar e pecar, eu vou pisar no teu pescoço e destruir a tua vida. Eu estou vendo você ir pelo caminho errado, escorregando no pecado, e em vez de te ajudar, eu estou te julgando. É por isso que o mundo nos olha e vê contradição entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. E eu vou falar para vocês, eu não sei as outras cidades, os outros estados, mas eu vou falar de gente aqui agora, de igreja local, com todo respeito. Como é que nós vamos ganhar almas para Jesus se nós não formos coerentes com a palavra que nós lemos na Bíblia Sagrada, ou que nós ouvimos através das palavras que são lançadas através desse povo? Como é que nós vamos alcançar os nossos familiares se eles veem você dizendo que você é cristão, mas na prática da convivência familiar você não vive aquilo que você prega e que canta na igreja? Como é que as pessoas vão ser alcançadas pelo teu testemunho se a tua balança da vida cristã está em desequilíbrio? Olha o que o próprio escritor aos Hebreus diz no capítulo 6. Você pode ler a partir do verso 1, mas no versículo 9 ele vai dizer que vocês salvos, que vocês apresentem coisas melhores e que são pertencentes ao assunto da salvação. Ou seja, aquilo que vocês estão fazendo, aquilo que vocês estão pensando, a maneira que vocês vivem, devem remeter à salvação que vocês estão pregando. Mas nós somos salvos em Cristo Jesus, mas não vivemos uma vida que remete ou que pertence ao assunto da salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a maneira com que eu vivo não remete à salvação que eu prego. Aí eu pergunto a você, até que ponto de fato você foi salvo em Cristo Jesus e não é apenas uma utopia que você está vivendo? Não estou dizendo aqui, não vou entrar no mérito do livre-arbítrio, de uma vez salvo, salvo para sempre, porque o que basicamente acontece é que todo mundo interpreta de maneira errada. Mas o que cabe a nós é, pela graça de Jesus em nós, diariamente nos afastarmos do pecado, para que possamos viver de maneira digna a salvação que nos foi dada por Jesus. E aí vive-se a consequência disso. Mas o que está acontecendo é que a salvação nunca anda sozinha, ela traz consigo o peso da santidade. Ela traz a responsabilidade de ser diferente do mundo. Ela traz a responsabilidade de você não se parecer com aqueles que não vivem ou que não foram salvos por Cristo Jesus. É o que a salvação traz de responsabilidade.
E aí nem todo mundo está disposto a viver a diferença de ser salvo para aqueles que não são. Eu falei aqui ontem no GV que Deus, Ele é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Deus criou a todos, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque não compreendem a responsabilidade da salvação e o que isso impõe sobre você. E aí cada um viva segundo aquilo que escolheu viver. Portanto, vamos entender também que a palavra digno, ela tem um segundo sentido, que é o da congruência ou combinação. Nós vamos entender que eu não entendo muito de moda, ele está ali. Eu gosto de vestir o básico, preto, branco e cinza. Dá certo, combina, dá certo, não vai destoar, serve para tudo, para todos os lugares, para todos os locais. Então dá certo, preto, branco e cinza. Mas a gente entende que se você destoar daquilo que você veste, você chama atenção. E a vida cristã precisa ser congruente com a palavra de Deus. A Bíblia nos coloca a combinação daquilo que nós devemos viver sobre aquilo que nós pregamos. Ou seja, Paulo sugere que a doutrina bíblica é a nossa roupa básica, aquilo que nos veste, e a nossa vida diária são os ornamentos, são os acessórios que justificam todo aquilo que você está vestindo. Ou seja, não adianta nós vestirmos de um jeito destoando daquilo que nós estaremos nos colocando como acessório. Ou seja, eu não posso viver uma doutrina, e agora eu não estou falando basicamente, estritamente de vestuário físico, mas que você entenda, por favor, a metáfora. Mas eu preciso ter uma vida que expõe aquilo que eu prego, e aquilo que eu faço como prática contribua com aquilo que eu prego. Eu não posso fingir que eu vivo uma doutrina se aquilo que eu vivo de maneira acessória no meu dia a dia não combina e não condiz com aquilo que eu sou dentro da igreja. Não basta ser cristão dentro da igreja. Como eu falei um dia desse, falei lá em casa, vir para a igreja não te faz um cristão. Assim como você ficar parado dentro da garagem não te faz um carro. Você entende? Você ficar parado lá, no modo neutro, dentro da garagem o dia todinho, não vai te transformar num carro. Assim como vir para a igreja, ficar sentado, levantar a mão para o céu, não te faz um cristão. Desculpa te falar isso. Porque a vida cristã vai muito além daqui. Eu falo diversas vezes e volto a dizer, é a maneira que você trata o seu marido, é a maneira que você trata a tua esposa, é a maneira que você trata os teus filhos, é a maneira que os teus são tratados, é a maneira que os teus subordinados, os teus chefes, que todos aqueles que estão ao teu redor sintam-se tocados pela presença do Espírito Santo que faz habitação em tua vida. Isso sim demonstra uma vida cristã. É a pregação que você vive e não somente aquela que você fala. E aí, Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Olha o que Paulo está dizendo: que vocês andem de modo digno segundo o Evangelho de Cristo, porque eu indo ver vocês, ou eu estando ausente, eu ouça o que acerca de vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo está dizendo é que não importa se eu estando na presença de vocês ou eu estando longe de vocês, o que eu quero escutar é que vocês estão juntos como um só corpo, vivendo pela mesma fé, unidos, lutando. Agora a questão é que muitas vezes nós aqui estamos todo bonitinho aqui, ó, todo mundo está bonitinho, vivendo pela mesma fé. Eu vou dizer que não precisa nem atravessar a porta, que às vezes aqui dentro, depois que o culto acaba,
nós já deixamos de estarmos unidos. É um comentando do outro, é um falando do outro, é um colocando adjetivo sobre o outro. A gente não precisa nem ir lá para fora, é aqui dentro mesmo. É dentro de casa, é dentro da família, é dentro do trabalho. É a gente deixando de se comportar como pessoas unidas que representam a fé em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo é que a vida de vocês precisa ter congruência com a palavra. Não é com o que eu estou dizendo, não é com o que eu vivo, é com a palavra. Não sou eu que sou o exemplo, é a palavra. É a palavra de Deus. É ela que diz que não importa se você está presente ou ausente, mas que as pessoas escutem, que vocês vivam, que vocês vivem de maneira digna daquilo que vocês pregam. Não é que o mundo precisa dizer que você é hipócrita, é que a Bíblia está dizendo que quem não vive de maneira digna segundo aquilo que prega é hipócrita. Desculpa, perdão. Mas a gente tem que começar a parar de brincar de ser crente. E fica a pergunta: por que é que devemos viver assim? É para sermos salvos? Absolutamente não. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Devemos viver assim porque fomos chamados. Veja, precisamos entender que isso aqui não é um chamado educado, um convite que você aceitou porque você é uma boa pessoa e um bom ouvinte. Lembra comigo de Lázaro em João 11? Lázaro estava morto, já era o 4º dia. Segundo a tradição judaica, o corpo, a alma pode voltar até o 3º dia. Então no 4º dia já foi, esgotou. Lázaro morreu. Agora pense comigo, um cadáver em decomposição, ele não toma decisão nenhuma. E assim éramos nós, antes do nosso chamado por Cristo Jesus. Nós éramos filhos das trevas, mortos em nosso delito, mortos por nosso pecado. Ou seja, Lázaro ele não escolheu sair do túmulo, ele só saiu porque uma voz soberana gritou: Lázaro, sai! Então nós vivemos de maneira digna porque disseram assim: Jones, Zé, Maria, Joana, sai. Eu e você devemos viver de maneira digna porque houve alguém que chamou o seu nome quando eu e você não merecíamos. Eu e você vivemos de maneira digna, de santidade, não é pagamento pela salvação. Eu e você não vivemos de maneira santa, não é em retribuição pela salvação, é a gratidão pela ressurreição que não merecíamos. Nós vivemos de maneira digna por gratidão pelo chamado que foi feito a mim e a você. Você não vive de maneira santa porque você é uma boa pessoa, mas porque você é grato a Jesus. Não é porque você merece, é porque Ele merece a nossa gratidão de maneira completa e íntegra diante da presença dEle. Não é somente na igreja, mas é em casa, é no carro, é na família, é no trabalho, é na faculdade, é na rua, é no calçamento, é na loja, é na igreja, vivendo de maneira grata por Ele, pelo chamado dEle a nós. Eu preciso que entendamos isso. É por gratidão.
Eu te pergunto, como é que alguém que foi tirado da morte pode querer voltar a viver no cemitério? É todo aquele que vive sem ser de maneira digna, vai voltar a viver a eternidade no cemitério. Veja, é muito complicado. Não brinca de ser crente, não. É difícil, é cansativo, mas Jesus, ele disse: o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Viva de maneira digna, viva de maneira grata. Eu penso e creio e tenho fé com a minha vida que vai valer a pena. O pastor Billy Graham uma vez disse que se no fim das contas for tudo mentira, ainda assim valeu a pena viver como cristão. Viva comum, viva comum. Vamos seguir. No versículo 2, eu vou pregar de maneira bem paciente, porque se não terminar hoje, a gente termina domingo que vem. Versículo 2, Paulo diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Veja, muitos imaginam que andar de maneira digna é andar de queixo em pé, peito aberto, dono da verdade e da razão. Mas não. Paulo, ele é inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A primeira virtude que Paulo começa, sendo a mãe de todas, é a humildade. Humildade era visto como fraqueza, como uma característica de pessoas que eram vistas como fracas, como os escravos, como os servos. E Paulo está dizendo que é justamente dessa maneira que eu e você devemos viver. Por quê? Porque Jesus veio e transformou essa fraqueza na maior de todas as glórias. Jesus, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, Pedro diz: revesti-vos de toda humildade. Mas em João 13, Jesus chega no cenário e os discípulos estão discutindo quem é o maior. Eu sou maior, eu deitei no peito de Jesus. Não. Eu carrego a bolsa do ministério. Não. Eu sou da tribo de Jesus. Não. Eu fui chamado por Jesus para orar. Não. Eu fui o primeiro a ser chamado. Jesus chega nesse cenário, dos discípulos discutindo quem é o maior entre eles. Aí chega Jesus, aquele lá, o grandão. Ele tira a sua capa, veste um avental, se ajoelha e vai começar a lavar os pés dos discípulos. Veja, se o nosso mestre ele usa um avental, como é que nós, eu e você, ousamos usar coroas dentro da igreja? Ah, porque eu sou o pastor. Ah, porque eu sou evangelista. Ah, porque eu sou líder de departamento. Muda em quê?
porque eu tenho, porque eu sou, porque eu sei, porque eu estudei. Ser humilde como Jesus é, apesar de você ser tudo o que você é no reino de Deus, você colocar o avental da humildade e servir. Você já pensou o que seria da nossa igreja se nós tivéssemos colocado em prática isso todo dia? Se a gente servir aqui uns aos outros. Eu não estou nem falando primeiro para servir os lá de fora. Eu estou falando para a gente aqui se servir uns aos outros. Já pensou? Já pensou que bênção? Se os pastores servirem a igreja, se a igreja servir entre si, se todos nós possamos entender que diante de Deus, está todo mundo aqui, nivelado. Todo mundo é igualzinho perante Deus. Portanto, requer sobre mim e sobre você a mesma responsabilidade de servir uns aos outros. Gente, como dizia Crisóstomo, nada divide tanto a igreja quanto o amor pelo poder e a autoestima elevada. Portanto, para haver unidade aqui entre eu e você, o eu precisa morrer para que haja nós como corpo de Cristo. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade do corpo de Cristo. Aquilo que é melhor para o corpo. A gente fica querendo ser o último a falar, a ter o tom de voz mais alto. E Jesus está dizendo: ajoelha, veste o calçado da humildade e serve. Esse é o evangelho do reino, servir. Aí Paulo ele continua, junto com a humildade, seja manso, e mansidão não pode ser confundida com fraqueza ou falta de personalidade, porque Moisés foi o homem mais manso que já houve na terra, e foi ele que enfrentou o faraó. Mansidão é você ter a possibilidade de revidar, ter o argumento perfeito para destruir quem te ofendeu, mas escolher por amor a Deus embanhar a espada. É você abrir mão do direito de ter a última palavra, e essa parte para mim é muito difícil. Eu, Jones, odeio não ter a última palavra. Imagino, quer ver a coisa mais simples de ter a última palavra? É num casamento. A gente tem a sensação de que quando a pessoa tem a última palavra, quem manda no casamento é ela. Aí fica aquela competiçãozinha do Satanás de competição num casamento. Isso começa a virar uma bola de neve. E assim, não é que eu abro mão da minha última palavra todo dia com Gabriela, não. A maior verdade é que eu quero a minha última palavra. Mas a Bíblia me ensina que se ser manso é justamente, muitas vezes, abrir mão dela para que haja paz. Nós somos criados com a sensação de que não ter a última palavra é dar razão para o outro. E isso é extremamente muito chato. Ainda mais quando você sabe que você está certo e o outro está errado, e você abre mão da sua certeza para que haja paz. Paulo está dizendo: seja manso, se revista de mansidão. Quantas divisões em nossas famílias e na nossa igreja seriam evitadas se nós fôssemos mansos em nosso proceder? Quantas pessoas talvez estariam aqui hoje
famílias suas, parentes seus, colegas, que seriam convidados por você, se você tivesse sido manso naquela ocasião. Portanto, sabe aquela tela preta que dá 10 segundos quando você perde a estribeira e você sai passando por cima de tudo e todos? É justamente quando a ira domina a sua vida, e isso é errado. É você tomar conta de si e ter a capacidade de autodominância. Isso é ser manso. Paulo ele diz assim, e continua transformando esse texto de maneira dificultosa: suportando-vos uns aos outros em amor. Eu preciso amar, te suportar. Eu falei com um ontem, falei, Deus mandou eu te suportar em amor, não foi carregar a tua cruz não. Me ajuda a te ajudar. Falei ontem. Falei, me ajuda a te ajudar, muda, velho. Já deu, tá bom. Viver de maneira aleatória, assim, com decisões ruins, tá bom, já deu. Tá na hora de responsabilidade chegar. Eu te suporto, mas a tua cruz é tua, não é minha não. Eu já tenho a minha. Cada um negue-se a si mesmo, se quiser também, e carregue a sua cruz. Portanto, a gente se suporta, a gente divide o caminho, a gente carrega um outro no colo, porque é melhor serem dois do que um, em amor. Eu preciso compreender. Eu vou trazer uma ilustração. Mãe e pai. Quando o menino chora, mas chora de chorar mesmo. Aqueles que me conhecem de infância dizem que eu chorava muito, chegava a ser chato. Chorava em tempo inteiro, chorava por tudo, era o tempo inteiro chorando. E tem uma hora que de maneira carnal, tá? De maneira carnal, a paciência do pai e da mãe dá uma diminuída, né? A gente não é de ferro, a gente não é robô. Arthur, não. Arthur, sim. Arthur, vamos tomar banho. Gente, tem dia que é por tudo. E a gente quer começar a tratar a criança como um pequeno adulto que não deve chorar por nada. Só que, o que é que faz o pai e a mãe não abandonar a criança chorando de madrugada? O amor que ele tem por ela. Eu amo tanto o meu filho, eu amo tanto a minha filha, que eu suporto o choro estridente dele, enchendo todo o meu cérebro com gritos. Mas porque eu amo, eu suporto. Não é assim? Mãe e pai não suportam porque amam? Por que a gente suporta muitas vezes o nosso cônjuge fazendo aquilo que a gente não gosta? Porque nós amamos e escolhemos diante de Deus e dos homens sermos fiéis à nossa escolha. A gente suporta porque ama, e a mesma lógica é colocada sobre nós na igreja. Só que estamos vivendo uma geração que, se eu e você nos desagradamos aqui, ou se eu como pastor falar algo que você não gosta, sabe o que é que você faz? Muda de igreja, ou desvia. Não vou suportar não sou obrigado. Ou meu marido e minha mulher fez algo que eu não gostei 1, 2, 3 vezes, e então eu peço divórcio. Tem muitos por aí, ou tem muitas, eu não suporto. Aquele membro da igreja que erra. Tinha um rapaz aqui, graças a Deus ele está crente, mas eu lembro claramente de pelo menos umas 20 vezes que ele veio aqui na frente aceitar Jesus. Todo culto ele vinha e aceitava Jesus. E a gente ficar tirando onda, não é possível que deu tempo de desviar do último culto para cá. E ele falava, deu, velho, desviei, fiz tal coisa, eu sei que isso não agrada a Jesus, então eu desviei e vim aceitar Jesus de novo. Então aceita Jesus de novo.
Só que a esses também é necessário suportar, olhar com graça, com misericórdia, porque, como eu falei, diante de Deus somos todos iguais. Só que fica um monte de crente de banco de 50 anos que nunca fez nada, querendo julgar aqueles que dependem de serem suportados com amor. E muitas vezes são os de 50 anos de banco que precisam ser suportados com amor. Fato é que eu e você não somos iguais, mas sobre nós há a mesma responsabilidade de nos suportarmos com amor. Não abra mão de maneira fácil daquilo que você deve suportar. Nós não podemos criar a unidade, porque isso Jesus Cristo, através do seu Espírito, já o fez. O nosso papel é preservar e não destruir a unidade com a nossa impaciência e com o nosso orgulho. Paulo continua, versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo aqui, ele fala sobre, no versículo anterior, ele falou sobre mansidão, humildade, longanimidade, amor, virtudes internas. E agora ele está dizendo assim: tudo isso que vocês procurem guardar pelo vínculo da paz. Este versículo ele destrói a ideia de que a harmonia da igreja é algo automático e mágico. Sou igreja, sou o templo, vou viver em paz uns com os outros. Não. Paulo ele está dizendo que vocês procurem guardar. Por quê? Porque Paulo sabia que nós somos pecadores em processo de santificação. Ou seja, a unidade é um tesouro que está constantemente sob a ameaça do roubo. Aí Paulo está dizendo: por isso, sejam guardiões da paz. Paulo está dizendo que nós não criamos a paz, foi o Espírito Santo. O nosso papel é não destruí-la. O homem, ele criou acordos políticos, tolerâncias sociais. Nós devemos tolerar a todos e a uniformidade do pensamento. Mas o vínculo real, ele é espiritual. Não é como amarrar um saco de batatas que estão dentro do mesmo saco, mas cada um é uma batata. Nós aqui, eu e você, somos um corpo, somos uma unidade, somos um ser vivo que representa a unidade de Jesus Cristo na terra. Portanto, eu e você devemos viver de maneira digna, ou seja, de maneira que honre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não nos é pedido para fabricar a paz, a unidade, mas para preservá-la, aquilo que Deus já criou. Sabe aquele episódio de Chaves que diz assim: Chaves fica de olho, e Chaves fica assim, ó, sem piscar o olho, olhando intensamente, de maneira engraçada. É o que Paulo está dizendo, que vocês estejam alertas para a paz. Sejam guardiões para que a unidade do corpo não seja corrompida. Quando vocês verem desunião, tirem. Quando vocês verem guerra, gerem paz. Quando vocês verem calúnias, difamação, desordem entre vocês, que vocês atuem com a paz. Mas fica a gente fazendo totalmente o oposto. Não vou demorar, vou concluir. Então, Paulo está dizendo: procurem guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo que a desunião é uma emergência espiritual. A gente vive na cultura do descarte, a gente descarta qualquer coisa que tira a nossa paz. E no reino de Deus, na igreja, é justamente o oposto. É você ficar toda hora, o tempo inteiro, procurar guardar essa paz para que ela não seja descartada como qualquer coisa que mexe com a gente.
Portanto, João no capítulo 17, versículo 21, diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Mas veja, por que tanta pressa? Por que a emergência de Paulo de procurar guardar? Procurar no termo grego significa ser diligente, apressar-se, fazer todo o possível, suar a camisa, se esforçar para que a paz seja mantida. Por quê? Porque Satanás odeia a unidade, porque a unidade representa que Jesus foi enviado por Deus. Então o que Satanás quer é justamente destruir a unidade que possa haver entre mim e você, porque se houver unidade, é a prova de que Jesus Cristo foi enviado por Deus a nós. Veja, olha que em João 17, 21 diz: para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, cada vez que permitimos uma fofoca, uma facção ou um ressentimento frio, estamos deixando o tesouro desprotegido e o inimigo está roubando a glória de Deus no meio de nós. O mundo será alcançado, o mundo crerá que Jesus Cristo foi enviado quando eles verem em nós a unidade que João capítulo 17, 21 está dizendo, que nós sejamos um, ó Pai, e eles em mim, e o mundo crerá que tu me enviastes. A pregação do evangelho deve ser precedida pela unidade do corpo. O evangelismo, a pregação, os louvores devem ser precedidos pela unidade do corpo. Aí teu filho pequeno está vendo no banco de trás do carro você falando mal daquele membro da igreja. Como é que o teu pequeno vai crescer falando sobre unidade do corpo se ele está vendo o pai e a mãe esculhambar aquele membro do corpo? Como é que a tua esposa vai testemunhar do teu caráter se ela vê você falando mal do teu pastor? Se ela vê você falando mal daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher? Como é que o teu marido vai testemunhar da tua fé se ele fica escutando você falando mal do teu chefe ou do teu funcionário? Como é que o teu colega de faculdade, o teu colega de trabalho vai testemunhar e vai crer que Jesus foi enviado se ele não vê em você a unidade que você prega que tem? Vocês percebem que não funciona? Está todo mundo entendendo? Diga amém. Amém. É só o que eu quero, que a gente entenda. Porque a gente precisa ter uma vida congruente com aquilo que a gente fala. Por quê? Para que o mundo testemunhe, através da nossa unidade, que Jesus Cristo foi enviado. Não adianta eu e você pregarmos pelas esquinas de Feira de Santana, para lá e para cá, entregar panfleto, colocar na bio do Instagram: eu sou salvo, Jesus te ama. Se quando ele vê o teu testemunho da unidade com a tua igreja, com o teu corpo, ou melhor dizendo, da tua igreja com a outra placa denominacional, a gente guerreando entre si. Eu fico indignado quando igrejas ficam se degladiando. Me quebra demais. Meu irmão, vive a tua igreja, a gente vive a nossa, e nós vivemos em Cristo. Bora seguir para o céu. No céu não vai ter placa denominacional: Cristianismo Sem Fronteiras, Batista Shalom, Adonai, Santo Cúspide de Jesus Cristo. Tem lá em Maceió, tá? Acredite. Não vai ter Assembleia Presbiteriana, Batista. Não vai ter nenhuma placazinha dizendo assim: ó, esse aqui foi pastoreado por pastor tal. Não. Vai todo mundo ser pastoreado por Jesus Cristo na eternidade do céu. Portanto, pelo amor de Deus, pelo menos para aqueles que congregam aqui, testemunhem e vivam de fato uma unidade que a gente está dizendo amém hoje à noite. Ou nos faça um favor, não diz que é crente não, que vai ficar feio para mim, que estou me esforçando. Sabe quando coloca no mesmo saco
as farinhas do mundo todo. Está vendo? Diz que é crente. Aí os crentes padecendo de verdade, fica assim, está dizendo que é o mesmo que eu. Não se dá o trabalho de ficar parecendo com alguém que vive de maneira digna diante de Deus, não. Ou vive ou não diz que é. Porque fica feio para quem está tentando ser de fato digno da vocação que foi chamado. Vou encerrar. 8h01. Eu disse que ia pregar até 8 na minha cabeça. Portanto, o vínculo da paz, ou seja, é tudo aquilo que liga, é a atadura, é aquela corda que mantém os feixes juntos. Pelo vínculo da paz, a paz que se recusa a repassar o comentário malicioso, a paz que se recusa a sentar na roda dos escarnecedores, a paz que não quer passar a fofoca adiante, a paz que não quer passar a guerra adiante, a paz que cessa qualquer tipo de comentário ruim sobre qualquer pessoa, a paz que cessa qualquer raiz de amargura que esteja nascendo sobre aquela pessoa que falou mal de você. É a paz que você abençoa quem te disse mal, você contribui, você ajuda, você levanta quando quem precisa da tua ajuda. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Viva essa paz, o vínculo da paz. E para concluir, e encerro em nome de Jesus. Michel Louvor já pode vir, eu vou concluir hoje. A motivação teológica para a unidade. Veja, a igreja, segundo Paulo, nos exorta a andar de maneira digna, no versículo 1. A vestir ao avental da humildade, a suportar uns aos outros, versículo 2 e 3. E agora ele fala, ou então fica em nosso coração a pergunta silenciosa: por que eu deveria me esforçar tanto por pessoas tão diferentes e tão difíceis? E Paulo ele dá uma resposta teológica que desmonta qualquer argumento pecaminoso nosso. Ele nos apresenta 7 fatos indestrutíveis que constroem a nossa vida, dividido em 3 classes: o eixo do Espírito, o eixo do Filho e o eixo do Deus Pai. Por quê? Porque ele começa com o Espírito Santo. Porque nós somos uma unidade encontrada na prática. Ele diz: nós somos um só corpo. Eu devo viver tudo isso que Paulo disse nos primeiros 3 versículos, porque nós somos um só corpo. Isso significa que a igreja não é uma coalizão, um grupo de pessoas que se decidiram juntar, mas é uma criação orgânica, que tem vida, que tem movimento. Cada célula se desenvolve até formar um membro interdependente, ou seja, nascemos de Cristo, e por isso eu vivo em unidade. Se você é cristão, de fato, você não é sozinho. Você vive uns com os outros, porque nós somos um só corpo. E Paulo continua: um só Espírito. O Espírito Santo é a vida que desce nesse corpo. É o Espírito Santo que nos confronta, é o Espírito Santo que nos conforta, é o Espírito Santo que nos afaga, é o Espírito Santo que diz: ei, você está indo pelo caminho errado. É o Espírito Santo que diz assim: você está no caminho certo. É o Espírito Santo que nos traz o regozijo, é o Espírito Santo que traz vida a esse corpo. Por quê? Porque nós temos uma só esperança. O que nos diferencia é o passado diferente, mas o que nos une é um futuro eterno, que é a nossa esperança em Cristo Jesus. A esperança de uma eternidade no céu, a esperança de estarmos diante de Deus louvando, a eternidade, a esperança que nos dá a feliz esperança de estarmos diante dele um dia, louvando juntamente com os anjos
dizendo: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Essa esperança é o que une a igreja de Jesus nos dias de hoje. E Paulo continua: nós somos, ou nós temos, um só Senhor. Me dá 2 segundos, porque eu estou com uma vontade de espirrar. Gente do céu, Paulo diz assim: nós temos um só Senhor. Por quê? Isso é tão bom de ouvir e libertador, porque Cristo é o único dono da igreja. Ou seja, ninguém é dono mais. Não é o pastor, não são os líderes, não são os membros, não é aquele crente mais antigo na igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para que eu e você estivéssemos hoje aqui. Ou seja, um só Senhor, aquele que foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. E Paulo continua: uma só fé. Ele não está dizendo de um sistema complexo teológico, mas da comum salvação. Nós temos uma só fé em Cristo Jesus. Ponto. Eu vi um podcast esses dias do pastor Luiz Saião, pastor batista. Escutem, pastor Luiz Saião. E perguntaram para ele sobre todas as divisões teológicas e correntes de pensamento. E ele disse assim: a verdade é única, Jesus. O resto é margem, é secundário. Uma só fé em Cristo Jesus, um só Senhor. Portanto, não se apegue às miudezas, não se apegue às coisas secundárias que geram divisão entre nós, mas nós temos uma só fé, a comum salvação, segundo Judas capítulo 1, versículo 3. É a fé justificadora, é a certeza de que somos salvos unicamente pela graça de Deus. E Paulo continua: um só batismo. É o selo que identifica aqueles que são salvos em Cristo Jesus. É a declaração ao mundo de maneira exposta que eu pertenço a Jesus e nasci de novo. Um só batismo. E aí Paulo completa no versículo 6: um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos é aquele arquiteto que edificou e planejou a nossa união antes da fundação do mundo. Por todos, aquele que sustenta a igreja, aquele que sustenta a igreja com a sua santificação. E em todos, aquele que é inefável e fez de nós a sua morada. Portanto, concluo dizendo: nós somos um só corpo, animados por um só Espírito, marchando por uma só esperança, servindo a um só Senhor, firmados em uma só fé, selados por um só batismo e amados por um só Pai. Se coloque de pé em nome de Jesus. Portanto, feche os seus olhos. Imagine comigo aquela balança que falamos no início. Pense em sua vida e como isso está sendo colocado em relação à glória do Senhor, ao sacrifício de Cristo, à habitação do Espírito em sua vida, em como a sua vida prática representa aquilo que a Bíblia está pregando à sua vida, aquilo que você está fazendo, praticando e vivendo de maneira digna a vocação que você foi chamado.
Que você possa diariamente pensar nisso e viver de maneira digna, segundo aquilo que Jesus te chamou. Que nós possamos parar de lutar pela glória nossa, mas que possamos descansar na glória de Cristo. Que possamos entender que não é o nosso ego, que não é a nossa vontade, que não é aquilo que somos, mas que possamos vestir o avental da humildade e que possamos servir uns aos outros. Senhor Deus Pai que estás nos céus, te louvamos, Senhor, em tua presença. Te louvamos, Senhor, pela tua graça, misericórdia, o teu amor sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e possamos lembrar, Pai, quem nós éramos antes da tua graça e quem nós somos pela tua graça e misericórdia. E que através disso, Pai, possamos viver de maneira digna da vocação que nós fomos chamados. Que nós possamos, Pai, representar, honrar o teu nome, honrar o teu sacrifício. E que possamos viver, Pai, de fato uma vida prática que representa, Pai, aquilo que nós pregamos aqui na igreja. Que nosso esposo, que nossa esposa, que nossos filhos, que todos aqueles que estão ao nosso redor possam testemunhar, Pai, da tua vinda, porque eles veem em nós a tua unidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque se for por nós, nós iremos falhar, nós iremos errar, nós iremos escorregar e pecar e não representar o teu reino. Então tem misericórdia e sustenta a nossa vida em tua poderosa mão, nos guiando em teu caminho, nos guiando em tua vontade, nos guiando em tua verdade, nos guiando através de ti, porque só através de ti temos acesso ao Pai, o nosso Pai, o qual é Senhor de todos, por todos e em todos. Ou seja, que possamos viver não a nossa perfeição, porque não somos perfeitos, mas que vejamos a perfeição daquele que é sobre todos, por todos e em todos. Te louvamos e te agradecemos em teu nome, amém e amém. Que nessa noite você possa, ao final do culto, procurar quem te ofendeu, ou procurar quem você ofendeu, e restabelecer a unidade em Cristo Jesus. Se não estiver aqui, pega o telefone, liga, marca um café e testemunha da presença de Jesus Cristo na tua vida, restabelecendo a unidade. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique em nome de Jesus.